claro que tem muito ainda a ser construído. E boa parte dessa construção são vocês, estudantes, que vão fazer as melhorias que o Brasil precisa para se tornar um Brasil cada vez melhor para se viver, para se morar. Vocês, estudantes, são o futuro do nosso país, para que a gente forme uma sociedade mais justa, igualitária, pautada no respeito, no diálogo, na tolerância. Então, viva o 7 de setembro, viva o povo brasileiro, viva a brava gente brasileira. E um bom feriado, uma boa reflexão. Que nós sejamos verdadeiros cidadãos de direitos e deveres. A gente é um patriota quando a gente respeita o outro. A gente é um patriota quando a gente respeita as regras do lugar que a gente está inserido. Quando na escola a gente respeita os nossos colegas, os funcionários e assim por diante. Isso é um sentimento de patriotismo. Isso é ser patriota quando a gente pode também ser cada vez mais um ser humano melhor. Então vamos agora para os nossos slides. Aí nós estamos vendo a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. A gente viu, revisando aí o nosso livro didático aí da página 66, que em abril de 1917 ocorreu fatos históricos de extrema importância. A entrada dos Estados Unidos no conflito, propriamente dito, e os Estados Unidos, eles vão entrar, do conflito após, por razões de ataque de submarinos alemães contra navios mercantis estadunidenses. Os Estados Unidos adentram na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. Aliados, ou seja, ao lado da Tríplice Entente, pois havia ocorrido, mas é bom que se diga que a entrada dos Estados Unidos, mesmo tendo essa desculpa de submarinos alemães, bombardearem navios mercantis estadunidenses, mas a gente sabe que havia também interesses econômicos por a questão de defender as relações econômicas norte-americanas, porque com os países em guerra, principalmente os países da Entente, Inglaterra e França, os Estados Unidos começam a abastecer esses países de quê? De alimentos e também de armamentos. A guerra ela se estende muito, ela demora muito. Ela começa em 1914 e termina em 1918. Que até então, quando foi deflagrada, quando se inicia a guerra, se pensava que ia ser um conflito rápido, que antes do Natal já teria acabado, mas que não foi bem assim. E os Estados Unidos também começou a emprestar dinheiro a esses países. E as potências centrais avançavam muito, principalmente comandada e liderada pela Alemanha. Os Estados Unidos temia que as potências centrais vencessem o conflito e suas relações econômicas ficassem prejudicadas, porque os países em guerra não teriam como pagar a dívida, o dinheiro que os Estados Unidos tinham emprestado para esses países da Entente. E isso fez com que os Estados Unidos, com esse pretexto de submarinos alemães bombardearem navios mercantis estadunidenses, agora Estados Unidos tinha um pretexto para entrar realmente no conflito. E quando os Estados Unidos adentram no conflito, foi decisivo para a vitória do quem? Dos aliados, ou seja, da Tríplice Entente. No mesmo ano também a Rússia sai da guerra. A Rússia sai da guerra porque vai enfrentar a Revolução Socialista Russa, que vai ser também um assunto que nós iremos estudar. A Rússia assina o armistício, um acordo do quê? Do fim da guerra. E a Rússia sai da guerra porque estava enfrentando a Revolução Russa. E que nesse mesmo ano o Brasil adentra na guerra e o Brasil entra na guerra, no grande conflito, pelo lado da Tríplice Entente, ou seja, pelo lado dos aliados, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que motivou o Brasil,
qual foi a participação do nosso país na Grande Guerra. Aqui nós temos aí a entrada do Brasil, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e que vocês também podem estar lendo no nosso livro didático da página 66, os motivos e a participação do nosso país na Grande Guerra. O Brasil participou indiretamente da Primeira Guerra, indiretamente porque não enviou soldados propriamente para os campos de batalha. Qual foi a participação do Brasil? O Brasil participou do conflito, enviando aos aliados na Europa, ao lado da Tríplice Entente, médicos, enfermeiros e aviadores, além de disponibilizar navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico. E também diretamente aí da Primeira Guerra enviando víveres, quer dizer, remédios, médicos, enfermeiros ao lado da Entente, ao lado da Tríplice Entente ou ao lado dos aliados. O presidente Venceslau Braz assina a declaração de beligerância que envolveu o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí a imagem. E porque também submarinos alemães tinham bombardeado navios brasileiros também. Por isso que também uma das atividades do Brasil na Grande Guerra era patrulhar a costa do Oceano Atlântico. Essa foi a participação do Brasil. Nós vamos ver aí também a redenção dos países, a fase final, que está no nosso livro didático da página 67. A redenção das potências centrais. As potências centrais é a chamada Tríplice Aliança, formada por a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. Em 1917, as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas e o sofrimento da população era muito grande. Ocorriam revoltas populares de soldados em várias regiões da Europa, enquanto políticos procuravam uma solução diplomática para o fim da guerra. A partir de agosto de 1918, os aliados, fortalecidos pelas tropas estadunidenses, obtiveram importantes vitórias em batalhas contra as tropas das potências centrais. Com isso, as potências centrais se renderam uma a uma. No dia 11 de novembro de 1918, assinaram o armistício. Armistício é um acordo de suspensão da guerra. Então, aí, em julho de 1918, ingleses, franceses e americanos desfenharam sucessivos golpes sobre as divisões alemãs, que já não conseguiam apresentar resistência. A ofensiva do exército aliado contra a Alemanha. Os aliados, vocês sabem, que faziam parte da Tríplice Entente, e as potências centrais eram os países que faziam parte da Tríplice Aliança. Nós estamos vendo aí o final da guerra, que a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, porque vai ser assinado no Palácio de Versalhes, em Paris, que vai, de uma certa forma, o Tratado de Versalhes vai culpabilizar, vai pôr toda a culpa da guerra sobre a Alemanha. A Alemanha sai da guerra como culpada. E por isso, o Tratado de Versalhes, que reunia os países vencedores da guerra, que eram os países aliados, liderados pelo presidente norte-americano, que vai colocar a culpa na Alemanha pela guerra, e por isso vai também recair sobre a Alemanha várias punições. E que desse tratado, junto do resultado que resultou do Tratado de Versalhes, junto com outros fatores, que anos mais tarde, vai se desencadear a Segunda Grande Guerra. Então, a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que defendia suas obrigações, declarando-a culpada da guerra. Entre as medidas e punições destacam-se
restituir Alsácia-Lorena à França. Isso quer dizer devolver a região da Alsácia-Lorena à França. Lembram que na Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra que acontece entre a Alemanha e a França perde essa região da Alsácia-Lorena, que era uma região disputada porque era rica em minério para a Alemanha. E com isso gera entre o povo francês o que? O revanchismo francês, o sentimento de vingança contra a Alemanha. Cede as minas de carvão do Saro à França por um prazo de 15 anos, cede suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, à França e à Bélgica. E que no nosso livro didático também tem outras punições que vocês podem estar lendo. Pelo tratado, a Alemanha se comprometeu a pagar aos aliados indenizações altíssimas, além de ser obrigada a reduzir o seu exército com todos os aspectos, desde o número de soldados até os tipos de armamento utilizados, ou seja, ela vai ser proibida a produzir e fabricar alguns tipos de armamento. O tratado também estabeleceu a criação da Liga das Nações, que era uma organização internacional voltada para a manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países. Só que a Liga das Nações ela não vai ter bem sucedida, por quê? Porque anos mais tarde vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da guerra, as potências centrais perderam o território, como é o caso da Alemanha, dando origem a novos países e fronteiras. Observe o mapa, que vocês podem estar observando aí o mapa da página 67. E com isso a gente conclui que o mapa da Europa era antes da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, o mapa da Europa é outro. Por quê? Porque novos países vão ser surgindo e tiveram países que perderam territórios, como é o caso aí da Alemanha. Que por isso que eu reforço, a partir do Tratado de Versalhes, quando os países da Entente, os países aliados, vão colocar a culpa da guerra na Alemanha, gera também um sentimento do povo alemão, um sentimento de revanche, um sentimento de vingança que, atrelado a outras questões, vai contribuir para que anos mais tarde acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Então aí nós estamos vendo a participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. A participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial é o quê? O que a gente destaca aí, que vocês podem estar lendo aí da página 68 e 69 no nosso livro didático. Com os homens indo para os campos de batalha, as mulheres elas começam a trabalhar fora de casa. Elas não só ficam com as tarefas domésticas, os serviços domésticos. Não, elas começam também a trabalharem fora de casa. Elas vão agora ser mão de obra nas fábricas. Elas vão começar a trabalhar fora de casa e com isso elas também vão ser responsáveis pela sustentação da sua família, as mulheres como chefe de família. Isso contribuiu para que as mulheres conseguissem a sua emancipação, a sua independência financeira e conseguisse também começassem a lutar, se organizar por vários direitos conquistados pelas mulheres ao longo do tempo. Que começa aí também com o advento da Primeira Grande Guerra, que aqui vocês podem estar, porque também quando a mulher vai trabalhar fora de casa, ela começa a exercer atividades, exercer profissões que até então só era exercida por homens. Aí nós temos aí as mulheres que viviam nos países que participaram da guerra também sofreram as consequências do conflito. Com o deslocamento de grande número de homens para os campos de batalha, muitas mulheres de classe média alta tiveram que trabalhar fora de casa, assim como já faziam as mulheres pobres.
No campo, as mulheres ficaram responsáveis principalmente pela produção agrícola e pela criação de animais. Muitas das que viviam nas cidades, por sua vez, foram trabalhar no setor dos transportes, dirigindo ônibus e caminhões, e também nas indústrias em geral. Entre elas, a bélica. Bélica quer dizer indústria de armamento, de armas. Também houve muitos casos de mulheres que foram para os campos de batalha, trabalhar como enfermeiras, cozinheiras, motoristas de ambulância e escrituárias. Então, aqui, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a mulher começa a adquirir a sua emancipação. As mulheres passaram a trabalhar fora de casa e também puderam desfrutar de liberdade. Até na questão de roupas, né, de trajes, que vocês podem estar aí vendo na página 69 do nosso livro didático. Aí traz uma imagem de mulheres trabalhando, mulheres operárias. Que aqui nós estamos vendo a nossa atividade da videoaula de hoje. Qual vai ser? Vocês vão ler, reler, né? Aí da página, na nossa página, no nosso livro didático, da página 66, e vão produzir um pequeno texto, um texto breve, sobre a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Vocês podem estar dando um título ao texto de vocês e que vocês leiam a página 66 para que vocês possam produzir esse pequeno texto. Vocês podem abordar os interesses dos Estados Unidos, que não só foi a questão dos ataques dos submarinos alemães aos navios mercantis estadunidenses, que tinha também os interesses econômicos. Os Estados Unidos, né, os países, as grandes potências europeias em guerra, os Estados Unidos começam as relações econômicas com esses países, como emprestando dinheiro, porque se precisavam do dinheiro para investir em armamentos para a guerra. Os Estados Unidos começam a comercializar armas, alimentos. É tanto que, após a Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos se afirma enquanto grande potência econômica do mundo. Até hoje, qual é a grande potência econômica do mundo? Onde são discutidas as relações econômicas do mundo? Os Estados Unidos. E essa afirmação começa aí, após o advento da Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa, as grandes potências em guerra, voltados para a guerra, os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro, principalmente aos países aliados, aos países da Entente, Inglaterra, a França. Sua economia se fortalece, né? E os Estados Unidos, após a Primeira Grande Guerra, se afirma enquanto grande potência econômica do mundo, que até essas grandes potências europeias se estabelecerem novamente se levou um tempo. Então, para que vocês tenham condições de produzirem esse texto, essa atividade, vocês retomem a leitura no nosso livro didático, na página 66. Deixar vocês livres para a produção. Capriche, que todos vocês são capazes. E que, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês fiquem bem, estejam bem. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, alunos.